Fala galera, bora falar um pouco sobre o Cruzeiro aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Então, bora lá, né? O Cruzeiro que tem um compromisso nesse fim de semana, um jogo contra o Flamengo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão, né? Onde o Cruzeiro é forte em competições nacionais no ano de 2025, né? Até então, o único time que venceu todas as partidas, tanto pelo Brasileiro, tanto pela Copa do Brasil, jogando em casa, né, como mandante e busca manter isso apesar do adversário ser o Flamengo, que é o time aí dos últimos anos aí que tem o maior investimento, tem uma das maiores torcidas junto com o Corinthians do Brasil e por aí vai. E o Flamengo perdeu um jogo na temporada, o outro jogo que ele perdeu na temporada foi uma partida que o time estava nos Estados Unidos fazendo pré-temporada na estreia do Campeonato Carioca. E ele perdeu o único jogo com a equipe, foi o jogo por Central Córdoba na Libertadores, o jogo que ele perdeu no Maracanã. E aí, tem essa partida importante. Temos outra coisa para falar no fim de semana, que é o Dudu indo embora do Cruzeiro, possivelmente para o Atlético. O Cruzeiro vai pagar aí 15 milhões para o Dudu durante anos aí, né? Uma dívida parcelada durante anos para o Cruzeiro aí poder, para o Dudu poder ser liberado, o Cruzeiro não contar com o atleta mais e não dar prejuízo ao Cruzeiro, que foi um puta prejuízo o Dudu, né? Ficou 4 meses aí e conturbou o ambiente do Cruzeiro e agora vai para o rival aí, me parece, né? Até o momento, para ver como a pessoa é mau caráter, né? Mas tudo bem, né? Vamos relevar. E aí tem outra coisa, né, que eu gostaria de falar também, é a partida que o Cruzeiro fez na quinta, que não deu para me fazer o pós-jogo, né? Esses jogos de 9h30 aí, no meio de semana aí, me quebra muito esse pós-jogo meu, né? Mas, só para me passar um comentário sobre, né? Gostei da atuação da equipe, né, contra o Vila Nova de Goiás. O Cruzeiro abriu 2-0 de vantagem na Copa do Brasil. Vai decidir no Serra Dourada dia 22, jogo 7 horas da noite, né? O Cruzeiro aí pode perder até por um gol de diferença, que está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a atuação geral do time, né? O time modificado aí, o William na lateral direita voltou, né? Voltou muito bem, inclusive. A dupla de zaga do Cruzeiro ali do jogo também foi bem, na minha opinião. A lateral esquerda, o Kaique também jogou bem. O Eduardo, até que enfim, jogou bem também no Cruzeiro. Jogou como segundo volante ao lado do Lucas Romero, né? Gostei da atuação do Christian também. Da atuação que é desse meio para frente do Cruzeiro foi o Christian, né? O, o Caio Jorge, o Gabigol e o Marquinhos. O Marquinhos achei bem apagado da partida, inclusive, não ajudou muito assim o Cruzeiro, mas o Gabigol e o Caio Jorge fizeram também uma baita atuação contra o Vila Nova. O Gabigol dando uma assistência no segundo gol do Cruzeiro, né? E o Caio Jorge fazendo dois golaços, né? Um que ele sai arrancando, né? Uma bola recuperada pelo Cruzeiro, né? Ali do o Vila Nova estava com a posse, o Cruzeiro recuperou, puxou o contra-ataque. O Lucas Romero acionou o Caio Jorge veio em velocidade, cortou 3 marcadores e bateu né, por baixo ali da mão do goleiro para fazer o primeiro. E o segundo gol, aquele gol que o Caio Jorge começa a jogada tabelando ali com o Gabigol tenta o chute, o marcador trava o Gabigol, a bola sobra para o Caio Jorge, ele corta, deixa o zagueiro lá no chão, né, e faz aquele golaço ali, os gols aos 33 e aos 36 do primeiro tempo, né. E aí o Cruzeiro, né, já tinha metido uma bola na trave com o Gabigol, um chute do William que o goleiro fez uma defesaça também, né? É, e teve oportunidade, um chute do Romero no final do primeiro tempo também, que o goleiro fez uma defesaça, né? Chute do Romero de fora da área. O Cruzeiro veio para o segundo tempo fazendo algumas modificações, né? Jogou o time full ofensivo, quando tirou o Lucas Romero ficou só com o Lucas Silva ali como primeiro volante, né? O William na lateral esquerda também, quando o Fagner entrou, né, na lateral direita. Aí o Fagner fez a direita, o William fez a esquerda e fez bem a esquerda também. O Dineno voltou, né? Jogou um pouco aí do jogo também, né? Foi basicamente essas, né? As substituições aí mais ou menos, né? Mas só para passar esse parâmetro, gostei do jogo contra o Vila Nova, Cruzeiro bem propositivo, poderia ter feito mais, no segundo tempo ali, correu alguns riscos de tomar o primeiro gol e ficar uma vantagem menor, poderia ter matado o jogo, mas é isso aí, né?
Vamos que vamos. O Cruzeiro, segundo jogo seguido sem tomar gols, muito bom também a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro nessa semana teve um momento muito bom, que começou com a vitória sobre o Vasco no domingo e fechou com a vitória sobre o Vila Nova na quinta-feira, onde foi por torneios diferentes e o Cruzeiro conseguiu essas vitórias importantes. E agora vai encarar o Flamengo no Campeonato Brasileiro, um jogo muito difícil. O líder do campeonato, o Flamengo, tem 4 pontos a mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro ocupa a quarta posição aí no campeonato com 10 pontos. Né? Os dois aí estão numa diferença de 4 pontos. É um jogo para o Cruzeiro voltar, mostrar realmente, né, que pode ganhar, mas vamos com calma também. Porque não é porque ganhou os 2 jogos que tá tudo certo. O Cruzeiro ainda está em reconstrução, né, na temporada, entre aspas, né? Não é aquela reconstrução que por anos falaram, eu estou falando de uma reconstrução na temporada, onde teve várias coisas afetadas, incluindo a saída do Dudu agora para coroar, né, a temporada. Mas o Cruzeiro encontrou um time competitivo, um time que está dando muita raça, vontade e disposição. No início eram 11 jogadores, agora você vê que alguns do banco também estão dispostos a ajudar o Leonardo Jardim e ajudar o Cruzeiro. Né? E um time aí que praticamente foi a base que o Leonardo Jardim encontrou, que deve ser o time que vai jogar contra o Flamengo, que deve ser o Cássio, com Fagner, Vidalba e Fabrício Bruno, com Kaique na lateral esquerda, Lucas Romero e Lucas Silva. No Lucas Silva deve voltar. Na frente, Matheus Pereira com Christian. E no ataque, Wanderson com Caio Jorge. Provavelmente deve ser esse time que deve encarar o Flamengo. Foi esse time que deu as melhores atuações. Aliás, minto, porque o jogo contra o Vila Nova, para mim, foi a segunda atuação do Cruzeiro boa na temporada. A primeira foi o Bahia, assim, né, entre escala de atuações melhores do Cruzeiro na temporada. O do Bahia, para mim, foi melhor, né, porque o Cruzeiro anulou o Bahia completamente, né, contra o Vila Nova. O Vila Nova teve algumas oportunidades no segundo tempo, condicionada pelo Cruzeiro ter ido muito ao ataque, ter deixado o meio-campo exposto, né? O Cruzeiro queria matar esse jogo e tal, até o Matheus Pereira entrou também, mas pra mim, né, o time que jogou contra o Vila Nova também deu a segunda atuação melhor da temporada até então, na minha opinião. Mas essa é a base que desde o São Paulo vem fazendo boas partidas, né? Teve aquela contra o Palestina e o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo ali, poderia ter ganhado a partida, mas não fez os gols, né? O Lautaro despertou muita chance e acabou que o Cruzeiro tomou um gol no final do primeiro tempo. Quando empatou o jogo, tomou outro, 2 falhas do Cássio e por aí vai. Só que é essa base aí, ó. Essa base que eu falei é o time provável que o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo, né? No domingo, jogo 6h30 no Mineirão, vendido aí, mais de 45 mil ingressos já vendido, Mineirão lotado, né, no domingo. O Flamengo, por outro lado, né, um time que não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro, a única derrota aí até então foi pro Central Córdoba na Libertadores, com essa equipe aí, né, e o Flamengo provavelmente deve vir a campo, com a volta talvez do Alexandre na lateral esquerda, o Ayrton Lucas aí vem fazendo na lateral esquerda, mas o Alexandre tá recuperado, né, e aí o Felipe Luiz pode colocar o Alexandre na lateral esquerda, mas pode ser o Ayrton Lucas também. Então o time mais ou menos do Flamengo é esse: Rossi, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, o Ayrton Lucas ou o Alexandre na lateral esquerda, no meio ali o Pulgar com o De La Cruz e o Gerson, o Arrascaeta, o Cebolinha e o Pedro centroavante aí, muito bom, o Cruzeiro tem que ficar de olho nele, inclusive. O Arrascaeta dispensa comentários, vem fazendo um baita início de campeonato brasileiro também, né? Um dos artilheiros aí do campeonato aí, tá figurando ali a artilharia. O De La Cruz, muito bom, segundo volante, armador, motorzinho do Flamengo. O Gerson dispensa comentários, craque de bola. Pulgar, muito bom na marcação. Vai ser muito difícil pro Cruzeiro arranjar uma vitória sobre o Flamengo. O Cruzeiro tem esse tabu a ser quebrado também contra o Flamengo, que não ganha do Flamengo desde o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2018, quando ele venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Desde lá, o Cruzeiro não vence o Flamengo em nenhuma competição. Tem esse tabu a ser quebrado, mas tabu tá aí para ser quebrado, né? O Cruzeiro aí é o melhor mandante aí dos principais times aí, o único que venceu todas como mandante. Então, o Cruzeiro também tem esse lado positivo aí também, né? É um time muito competitivo também. O Cruzeiro não é de se jogar fora. Tecnicamente aí tem algumas coisas. Está se armando como um time, mas na competitividade
Eu espero que o time vá entregar, porque tá entregando realmente. No banco do Flamengo tem simplesmente, olha só, para vocês verem o tamanho da qualidade do Flamengo, todo mundo já sabe disso, né? Mas Matheus Cunha no gol, né? O Michael, né? Alguns nomes aí, eu não vou falar a sequência certinha, mas tem alguns nomes, ó. O Michael, Luiz Araújo, Varela na lateral direita, o Juninho, o Danilo, o zagueiro, né? Que veio da Juventus, o João Vitor, que é da base aí do Flamengo também, eu acho. Né? Esse eu não conheço, para falar a verdade. Matheus Gonçalves, que é o menino da base do Flamengo. O Alan, aquele volante lá também, que vive com lesão aí no Flamengo. O Bruno Henrique, que vem sendo investigado aí no esquema de aposta. O Plata, que simplesmente fez o gol que matou o título da Copa do Brasil no ano passado contra o Atlético. E o Luiz Araújo, que também é um baita jogador que veio da MLS aí, fora o Alexandre voltando de lesão. Então, cara, Flamengo é muito difícil ganhar. Cruzeiro, assim, vai ter que fazer mais talvez do que fez contra o Bahia para ganhar. Ou então o Cruzeiro vai adotar a postura defensiva, né? O Flamengo amassa o Cruzeiro se defende bem e numa bola vai lá e faz o gol da vitória aí, né? Quem sabe, né? É sonhar demais vencer o Flamengo, mas no futebol tudo é possível e vamos em busca aí de vencer o Flamengo, um jogo importante aí na parte de cima da tabela. Né, 45 mil ingressos vendidos para mais, né? Deve passar de 50 mil aí. Mineirão lotado domingo, 6h30. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.